assim que deveriam ter mais interação com os outros e mais percepção dessas necessidades de interação. Tu vê que quando ela teve contato com a médica cubana, que ouvia, falava e estava disponível, eu posso começar a ganhar essa atenção, porque a atenção aí, para mim, fica nos esquemas chamados de maternagem. Todo tipo de aproximação, vamos dizer assim, tipo massagem, tipo falar em grupo, fazer alguma coisa que há interações, sempre a linha das massagens se aproxima das maternagens. Banhos quentes, enfim, todas as coisas que tocam o corpo são necessárias porque eu me sinto muito bem com aqueles toques arcaicos da mãe comigo que me davam essa condição de conforto, de afeto e tudo mais. Então, as maternagens são muito boas nesse aspecto de me equilibrar afetivamente. E hoje se fala muito em reiki, energias e tudo mais, mas na realidade são todas técnicas de maternagem, de chegar no corpo. Se nós passar do corpo para a palavra, a conversa, nós temos que nos dar conta que as interações sociais são extremamente importantes para que eu, vamos dizer, me relacione com o outro. Mas eu tenho que ter a percepção de que eu estou me relacionando com o outro para crescer e não para ter uma ideia fixa, como no caso a mãe dela, em que dizia, não estou chorando, não estou isso, não estou aquilo, e o tempo todo estava se guardando dentro de si, num sentido de não perceber coisas mais importantes sobre ela e sobre os outros, que a levariam a, talvez, como diz a Lúcia, a uma vida mais ampla e até viver mais. Porque falta esses insights, as compreensões de que eu preciso, ao mesmo tempo que eu sou ouvida e falo com o médico, cubano ou coisa parecida, eu tenho que também me dar conta que eu tenho que crescer e entender por que isso é bom para mim. Então, se eu consigo isso, aí eu avanço e cresço e ganho poder de autoconhecimento. E não apenas recebo passivamente coisas que me fazem bem, mas que eu não as assimilo como deveria para que eu possa me transformar em alguém que me faz bem. Esse é o ponto. Sim. Nós temos aqui uma fala bem forte, viu? Uma amiga diz, eu sei que tu não vais falar o meu nome, Bea. Também tu nem me conhece. Mas eu vivo uma situação muito difícil e vergonhosa. O meu marido quer sexo todos os dias. Até aí tudo bem. Afinal, nós somos casados e nós nos gostamos. Acontece, Bea, que é tudo muito rápido. Rápido demais. Quando eu penso em começar a gostar, já era. Eu pedi para ele ir no médico para ver o que é e ele coloca a culpa em mim. Ele diz que ele faz assim porque eu sou muito gostosa. Eu não aguento mais. É mentira. Eu não sinto nada mais. Absolutamente nada. E ele fala que sou eu, que a culpada sou eu. Tu vê, aí a primeira ideia que vem é que é daqueles tipos de homem assim que tem o que a gente chama de ejaculação precoce. A excitação é tão grande que ele não consegue segurar o orgasmo e é capaz de ter uma ejaculação assim, 3, 2, 5, 10 minutos no máximo. E aí então perde absolutamente o interesse. E não tem aquilo que nós conversamos esses dias, né, Beatriz, que seria a degustação da sexualidade. E ela está sentindo uma falta enorme das capacidades de ele ver esse lado dela necessário para que ela chegue nos mesmos níveis de prazer que ele tem. E parece que aí é muito fácil eu jogar a culpa nela, dizendo que o problema é dela, que ela é muito gostosa e por isso me excita demais.
Mas eu acho que realmente deveria ter uma consulta Claro. num sexólogo, uma pessoa que tivesse a capacidade de tratar o casal e ele ser capaz de entender que a situação está sendo complexa para ela e não para ele, e a culpa não é dela. Sim, Até me lembrei de um caso assim, dois casos que eu tive, que ela estava casada há 30 anos e ela dizia: Maia, tu foi casada há 30 anos, se eu facilitar, ele quer me transar comigo de manhã, meio-dia e de noite. Então eu resolvi abrir uma firma para trabalhar e só vir de noite para casa. Aí nós fomos examinando e eu disse: mas por que essa excitação tão grande dele assim por ti? O que ele acha de ti? Aí ela dizendo: pois é, ele disse para mim que que ele me vê assim como aquela dançarina dos sete véus, e que por mais que ele tente, nunca eu tirei o sétimo véu, então esse desejo é constante. Mas Maia, para mim, eu adoro, acho que gosto do meu marido, mas para mim isso é um exagero e eu tenho que escapar, né? Então tu vê que essas percepções tem que ser a dois, né? Ela não vai aguentar muito tempo isso. Eu sou uma mulher gostosa que nunca sinto prazer no relacionamento com meu marido na linha da sexualidade. Cabe uma indicação de um terapeuta sexual aí, né? Sim, porque é muito egoísmo dele, porque ele, na verdade, não vê ela na relação. Não, ela inclusive faz um elogio assim intenso. Tu é tão gostosa que eu chego perto de ti A culpa é tua. e me desmancho. Uhum. Mas eu não te vejo, só vejo a gostosura. Pois é, agora, de novo, a gente esbarra na questão do diálogo. Ela já falou para ele, vai procurar um médico para ver o que é. Ah, não vou, porque isso é normal, é que tu é muito gostosa. Mas é que a ejaculação precoce é uma das coisas de vergonha para o homem, né? Mas por que vergonha? Não, é que o meu orgulho, eu jamais diria para o outro assim que eu, em 3 minutos, ejaculo. Isso é uma coisa assim que é vergonhoso. A maioria dos homens tem dificuldade de falar isso. Esses dias eu vi um senhor já idoso conversando com o outro na fila. Aí eu estava falando baixinho, daí daqui a pouco ele falou mais alto. Não, eu dou 3 numa tarde. Aí o outro olhou para ele. Esse eu dou 3 voltinhas correndo na cama e cai deitado. Como é que é aquela outra também? Eu dou 3. 2 tentativas e uma desistência. Agora veja que isso, claro que guarda assim uma questão mesmo de não querer dizer para o outro que em algum ponto tu está com problema. Claro, um problema. Se tu tem um orgulho pessoal. Um problema no coração, tu fala para todo mundo. Se tu tem um problema no pulmão, tu fala para todo mundo. Tu não esconde se tu está sem dinheiro, né? Não. Agora, a questão da sexualidade não dá para falar. Olha, Beatriz, vamos falar de outra coisa. Agora nós chegamos no ponto que não dá para falar. A maioria funciona assim. Não, e tem uma coisa também que foi um médico que me disse, conversando com ele sobre a questão da anamnese, né? E a importância da anamnese, que a correria hoje, os médicos não têm quase condições de fazer isso, ou de fazer uma boa anamnese. Aí eu fiz a pergunta para ele, e eu perguntei, mas na anamnese vocês costumam perguntar sobre a vida sexual? O médico se surpreendeu, olhou para mim como se eu fosse uma messalina, entendeu? Claro. E ele, não, a gente não pergunta, mas como que não? Se a sexualidade é uma coisa que faz parte de um imperativo biológico, é uma necessidade e tal. E aí acabou que ele me disse, é um tabu também. Não tem como. A sexualidade continua um tabu.
entrar na intimidade da sexualidade, qualquer um dos dois, as mulheres até têm mais condições, sim, no sentido de falar sobre isso, mas o homem tem aquela coisa do orgulho, do machismo, do narcisismo pessoal, e que e eles fantasia, é uma coisa né? idealizada. Eu sou o máximo sempre, né? Pergunta para todo mundo, não tem unanimidade. A questão toda é essa, nossa falta de diálogo e a nossa Quase incapacidade de aceitar que nós somos, nós temos fraquezas, nós temos derrotas, nós não somos vitoriosos em tudo, né? Então, chegar num médico e falar, porque o tratamento para esse problema, como é que é o nome do ejaculação precoce? Ejaculação precoce. Isso pelo é um que tabu. eu sei, diz que é um tratamento bem simples. Simplíssimo. Tu pode até tomar uma medicação que, por exemplo, tem os antidepressivos, esses mais comuns usados, a maioria deles retardam a ejaculação. Claro que a pessoa que não tem esse problema, quando toma um antidepressivo, vai se queixar que a ejaculação fica retardada. Mas para quem não tem, e tem esse problema, que é a ejaculação precoce, é uma benesse. Então, o tratamento é facílimo, mas tratar o orgulho e a autoestima nesse nível é que é o grande problema. Sim, porque tem muita fantasia, né? O mundo, a nossa sociedade, ela é marcada pela estética, pelo padrão de beleza, onde daí as mulheres é que perdem, porque ao entrar no padrão de beleza, tu te olha no espelho e começa a rir, né? Porque aquelas mulheres que tu vê nas revistas, na TV e tal, elas não têm a menor chance de tu chegar naquela questão ali, né? Naquela condição física. E para os homens além do tabu, a fantasia, né? Não, e a vergonha que tem aí, né? Eu tenho que ser aquilo que eu acho que o outro deve achar que eu sou. É muito complicado. Bom, aí eu estou morto, né? Isso está muito complicado, né? Agora, não tem por que não se abrir, não conversar e não falar. Não pode. A gente um dia vai chegar nesse ponto, né? Não, saber que a doença pode ser uma questão emocional, que tu tá com uma doença por causa de alguma dor emocional, de alguma raiva, de algum ódio, alguma coisa mal resolvida. E também abrir quando se trata, né, da questão da sexualidade. Mas é muito tabu, né? Não, aí entra uma coisa que é uma virtude muito pouco cultivada, que é a humildade, né? Sim. Eu até me lembrei agora de um senhor já de 75 anos que escreveu 3 livros e se achava assim sempre o máximo dentro da família, que ele tiradas jocosas, brincalhonas, mas sempre se achando o melhor deles dentro da família e tratando todo mundo assim, até que um dia eu acho que, não sei se isso é uma coisa, porque eu só tive 3 sessões com ele, e custou aí porque foi o advogado que mandou ele se tratar, mas o problema foi que ele, extrovertido, maravilhoso, se achando sempre, foi beijar uma menina e acho que ficou um pouco excitado ao beijar essa menina e o abraço foi um pouquinho maior do devido, coisa que assustou a moça, e a moça saiu correndo, foi se queixar para a mãe, e a mãe ficou indignada e entraram com um processo de abuso contra ele. Bom, então, com esse processo, a culpa e a angústia dele aumentaram de tal forma que ele começou a ficar introvertido na família e, de certa forma, ficar com vergonha de tudo aquilo que ele era antes e agora com esse processo de abuso que ele não entendia bem que ele teria feito, mas veio se tratar. Mas quando eu comecei a tocar no que seria a culpa inconsciente dele
e que provavelmente haveria um desejo nesse nível dele e que aconteceu